Namastê! O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. E hoje estamos com o nosso programa aqui às 20 horas, né? Ele, na verdade, é às 19 horas, tá, gente? Hoje, excepcionalmente, só deu para transmitir nesse horário ali que a TV Galáctica estava ali fazendo uns ajustes, viu? Então, boa noite a todos da TV Galáctica, da Rádio Cutia, todas as pessoas que forem assistir depois no gravado, para mais um programa Consciência Yogi. E para quem acompanhou meu Instagram, essa semana ali eu estou abordando ali as questões da mente, né? O poder da nossa mente. Então, hoje nós vamos falar mais um pouquinho disso. Eu só vou colocar aqui meu celular no silencioso, que eu acabei esquecendo, né? Só falta aqui tocar no meio do programa, não vai ser legal. Então, você que está chegando aí, se você acha que esse assunto pode interessar para alguém, então já compartilhe esse vídeo, não deixe de curtir o vídeo, se você ainda não curtiu o canal da TV Galáctica, curta agora. Não se esqueça também, depois de ir no meu canal, aqui na descrição do vídeo, tem todas as minhas redes sociais, o canal do YouTube também, vocês podem ir lá, curtir também. Todos os programas que acontecem aqui, tem uma playlist lá que chama Programa Consciência Yogi. Vai ter todos os programas lá. Então, se você quiser assistir algum programa que você não assistiu anteriormente, saber que outros programas eu fiz, ou se você perdeu um programa ou quer assistir de novo, pode ir lá direto no Pamela Jaque Yogini, acessar essa playlist que vai estar tudo lá, e vai ter mais outras coisas também, algumas meditações, algumas práticas, mais alguns vídeos ali que vocês vão poder navegar, ok? Então, gente, antes de começar a falar sobre os mistérios da nossa mente, o poder que ela tem e como é difícil a gente acessar esse poder, né, gente? Vocês vão ver o poder que a nossa mente tem, mas é difícil acessar esse poder porque a gente não foi criado para poder acessar esse poder, né? Nós estamos num sistema de dominação, então quanto menos conhecimento a gente tiver, melhor. É por isso que quando começam a mexer muito na educação para simplificar as coisas, ó, gente, abre o olho. Pode parecer que está facilitando na hora, mas na verdade está impedindo que a gente crie novas conexões neuronais, que a gente possa ampliar a nossa percepção, ampliar nossas possibilidades, ter mais a abertura para receber novos conhecimentos, inclusive do poder da nossa mente. Mas antes da gente começar, nós vamos fazer a nossa prática, né, de atenção plena, porque isso é muito importante. Em todos os programas eu falo isso. Sem atenção plena, qualquer coisa que eu digo aqui que a gente tenha que fazer, fica muito difícil. Respiração e atenção plena. Trazer a sua atenção para o momento presente. E trazer a sua atenção para o momento presente significa que a partir de agora, se você está com o celular, você vai deixar teu celular de lado, de preferência, também não perturbe, é onde você vai se desconectar das coisas que estão ao teu redor para trazer teu foco de atenção para cá. E também na questão mental, né? Se a mente ainda está pensando em outras coisas, em outras tarefas, preocupações por aí que você possa ter, então esse é o momento de praticar atenção plena, onde você fala, olha, eu decidi passar a próxima meia hora aqui com a Pamela, então é aqui com a Pamela que eu estarei. Se outros pensamentos vierem, se outras distrações vierem, assim que você perceber que você se distraiu, é só você falar, olha, tchau, distração. Fale, tchau, distração. Vai embora porque, olha, eu que comando aqui a minha vida. Sou eu. Eu escolhi estar aqui assistindo esse programa. Então, se eu escolhi, não vai ter pensamentos, não vai ter emoções, não vai ter distração, a não ser que seja uma coisa realmente urgente, né, gente? Mas o meu foco vai estar aqui. Porque este é um dos motivos pelo qual a gente não acaba tendo essa vida plena de a realização dos nossos sonhos, aquela coisa. Às vezes, até você tá bem na vida, pode até ser que você esteja bem na vida, você tem um trabalho, você ganha bem, você tem a tua família, você faz as tuas coisas, mas você não se sente na plenitude. Porque às vezes você construiu uma vida, você está de repente em um trabalho, fazendo coisas ou morando em algum lugar que não é o que você escolheu. É o que você aprendeu que você deveria escolher. Então, a gente fazer escolhas, não parte só por a gente, eu vou fazer tal escolha. É ter consciência, ter um pensamento claro
para você mesma por que você está fazendo essa escolha. Essa escolha vem por quê? E lembre-se que toda escolha é uma renúncia. Então, quando você fala assim para alguma coisa, você está falando não para outra coisa. Então, essa escolha tem que ser muito consciente daquilo que você faz. E só a atenção plena é que pode ajudar a gente a fazer isso. Inclusive porque a atenção plena é a gente ter foco e a gente estar no presente. E tudo que a gente quer construir na vida só pode ser acessado num lugar, no momento presente. É ali que a mágica começa a acontecer com a nossa mente. Mas, antes de continuar falando desse assunto, vamos então fazer a nossa prática de atenção plena. Importantíssimo, não pule. Se você falar, ai meu Deus, vou ter que parar para fazer exercício agora, tal. Sim, você quer uma mudança na tua vida? Então, tem que fazer o que precisa ser feito, como tudo na vida, né? Então, aquele deportista que quer ir para a Olimpíada, ele tem que acordar, madrugar todo dia, ter uma alimentação super rigorosa, de repente é o que ele queria? Não, mas o desejo dele alcançar esse objetivo é muito maior. Então, ele faz aquilo, porque aquilo tem que ser feito, para que ele possa se preparar para aquilo que ele quer alcançar. Então, se você quer se reconectar com você mesmo, se você quer poder levar a tua atenção para as coisas boas, gerenciar tuas emoções para ter emoções boas, e você se sentir pleno, de você se sentir seguro, de você se sentir em equilíbrio, de você poder suplantar qualquer ansiedade, qualquer estresse, qualquer depressão, tristeza, medo, então você tem que praticar atenção plena. Também, tá? Tem muitas outras terapias maravilhosas, como a da Karen Rodrigues, que ajudam super a gente. E se você usa uma dessas terapias com atenção plena, ai, gente, é uma maravilha. Isso vai dar uma potência, é como você está colocando assim, sabe, gasolina pódio no teu carro, sabe? Então ele vai que é uma maravilha. Então, olha, sem mais delongas, vamos para a nossa prática aqui, 2, 3 minutinhos, atenção plena, sente aí na sua cadeirinha. Eu acabei de perceber que eu deixei a porta aberta. Mas senta ali na sua cadeirinha, eu vou dar um pulo rapidinho aqui para fechar a porta, para não entrar som aqui. E acomode-se bem, os pés bem apoiados no chão, abre os passos entre os ombros, coluna ereta, leve o topo da cabeça lá para o céu. Você vai fechar os olhos agora, que eu vou instruir o que você tem que fazer, e você vai fazer o exercício enquanto eu vou sair menos de 30 segundos da tela, só para ir fechar a porta, ok? Então, respire profundamente 3 vezes, inspirando o ar pelas narinas, soltando o ar pela boca, bem profundo. A cada exalação, soltando todas as suas tensões físicas, mentais, emocionais. Solte. E assim que você terminar essa respiração, 3, 4, 5 respirações profundas, inspirando pelas narinas, soltando ar pela boca, para ir relaxando bem as suas tensões, não somente físicas, mas emocionais. Então, vá trazendo essa intenção de se desapegar das preocupações, das ansiedades, das angústias, e traga para o momento presente, leve sua atenção para a respiração. E assim que você se sentir mais tranquilo, passe a respirar naturalmente e fique acompanhando a sua respiração. Sinta o ar que entra e o ar que sai. Acompanhe, sinta o ar entrando pelas narinas, sinta o ar indo em direção aos pulmões, veja todas as estruturas esquelético-musculares que se movimentam no seu corpo. Quando o ar entra e quando o ar sai. E fique ali concentrado nessa atitude. Se outros pensamentos lhe vierem à mente, não se detenha neles, também não tente afastá-los. Apenas perceba que você se distraiu e fale tchau, distração, tchau, pensamento, tchau, emoção,
Tchau, tarefa que eu tenho que fazer depois. Eu vou voltar minha atenção para o aqui e para o agora. Eu quero perceber a minha respiração. Eu quero me conectar comigo mesma. Essa é a minha decisão. Concentre-se. Mais um minutinho só. E a cada exalação, vá procurando descontrair ainda mais o seu corpo, principalmente os ombros, o espaço entre as sobrancelhas, as pálpebras dos olhos. Solte. Só mais uns minutos, segundinhos. E pronto. Vá retornando ao estado de vigília, você pode se espreguiçar, se alongar de um lado para o outro lado. Ai, é tão bom fazer isso nesse horário. Depois de um dia todo de trabalho, de atividade, você para fazer uma respiração, para fazer um alongamento. Olha, revigorante, né? E também ajuda você a se preparar depois para uma noite de sono. Tranquilo e renovador. E profundo, né? E de manhã também é bom fazer uma respiração, se alongar, se espreguiçar bem. Isso também traz um ânimo para começar o dia e depois traz uma descontração para começar a noite. Mas vamos lá. Quero retomar aqui um assunto que eu andei falando nas redes sociais essa semana, que é um exemplo. Eu estava assistindo um documentário e estava falando do placebo. E o placebo é algo assim que, para mim, é assim, a prova mais do que concreta, que vem diretamente do mundo científico, do poder que a nossa mente tem. Né? Então, vamos falar aqui com um pouco mais de calma, né? Porque lá nas redes sociais, né, eu tenho 1 minuto e meio para falar do assunto. E aqui eu queria falar com um pouco mais de tempo. Então, o que eu estava colocando? Né? O que é... do que eu estou falando do placebo? Então, vamos entender o que é placebo. Placebo, ele é muito usado nos estudos científicos, por exemplo, quando vai ser desenvolvido um novo medicamento. Então, qualquer medicamento que vai sair à venda nas farmácias, que o público vai ter acesso, que o paciente, na verdade, né, não o público, os pacientes vão ter acesso, eles, antes de chegar, eles precisam ter uma autorização. Né? Aqui no Brasil, da Anvisa, por exemplo, né, tem que ter uma autorização para que ele possa ser comercializado, para que ele possa ser prescrito, né? E para que se possa chegar nesse ponto, tem que ser apresentados os estudos clínicos que comprovam que esse medicamento funciona, né? E são estudos assim que podem levar até 10 anos, mais ou menos, né? Então, é obrigatório para fazer esses estudos, então vai passar por uma primeira fase, que é feito só em animais, né? Depois vai passar por uma segunda fase, que vai começar a ser testado em humanos, no grupo pequeno, e depois vai aumentando, até que, enfim, isso vai ser aprovado e vai chegar no comércio, né? No mercado. Ai, meu Deus do céu! Vai chegar até o mercado para que possa ser utilizados por nós, quando necessário, né? E é obrigatório que se tenha um grupo que se chama grupo controle. Então, por exemplo, quando eu começo a trabalhar com pacientes, né, que têm a doença, que vão começar a tomar essa medicação, eu tenho um grupinho lá que está tomando esse medicamento. Só que o que é o grupo controle? É um outro grupo que também vai tomar, que também vai passar pelo experimento, vai ser observado, só que eles não vão tomar o medicamento, eles vão tomar placebo. Placebo é que não tem o fármaco lá. Pode ser, por exemplo, um comprimido de farinha, um comprimido de açúcar, não tem nenhum fármaco lá dentro para agir. E a gente fala que ele pode ser duplo cego ou triplo cego. O que é duplo cego?
Duplo cego é quando nem o paciente, bom, o paciente não pode saber mesmo, mas nem o paciente, nem o médico sabem o que aquele paciente está tomando. Então, eu vou dar o comprimido lá, sei lá, eu sou o médico, vou dar aquele comprimido para aquele paciente, mas eu não sei o que eu estou dando. Não sei se aquele é o fármaco que está sendo estudado, não sei se é o placebo. O paciente também não sabe. E triplo cego é quando o cientista também não sabe. E por que isso aí chama muita atenção? Por que não podem saber? Porque se a pessoa sabe, isso influi no resultado. O poder que a mente tem sobre dele se sugestionar a si mesmo, né? Então, por exemplo, pode ser, e é tão, né, é tão sensível que também depende como o próprio médico vai colocar isso na hora, né? O médico cientista, enfim, a pessoa que vai. Então, por exemplo, se você chega, foi feito um teste assim, era um grupo que eles queriam, na verdade, fazer um teste ao contrário. Eles pegaram um grupo de pessoas que iam fazer quimioterapia e falaram para esse grupo, olha, normalmente a quimioterapia, ela vai dar enjoo, vai dar isso, vai dar aquilo, um monte de efeito colateral. Só que, na verdade, de repente, eles não iam nem tomar a quimio. Ia ter o grupo que ia tomar e ia ter o grupo que não ia tomar. Para ver como o poder da mente poderia agir em função dessa informação. Então, eu falo isso e mais da metade desses pacientes tiveram os efeitos colaterais, sendo que eles, sei lá, podem ter injetado o soro fisiológico, por exemplo, entende? Esses testes são super importantes, né? Eles precisam ser feitos. O que eu quero ressaltar aqui é o poder que a nossa mente tem. E, de repente, o pessoal que tomou realmente, né, a medicação, uma parte deles também não vai ter nada, e outra parte vai ter, né? Então, por que isso acontece? É da mesma coisa quando a pessoa tá recebendo a medicação achando que está tomando o fármaco, né? E não tá. Então, por exemplo, eu procurei ali, tem um portal de estudos científicos, de publicações científicas, super respeitado, até eu peguei um estudo de lá. Então, por exemplo, tinha um estudo que o grupo de pacientes que tomou placebo, ou seja, não era nada, 40% deles melhoraram depois de tomar o comprimido de açúcar. Você entende o poder que tem a nossa mente? Você entende o poder que tem a sua mente? Né? Então, o que aconteceu ali? É uma série de fatores. Então, se você está lá esperançoso, com esperança, se você está super assim, como a gente diria hoje em dia, engajado, né? Que você vai receber aquela medicação, que você vai se curar, você está com aquela fé, você está com aquela convicção. Nossa, eu sei que eu vou fazer esse tratamento, aquilo vai me curar. E eu penso nisso, e puxa, que legal que eu estou fazendo parte disso daqui, e eu tenho toda essa emoção dentro de mim, positiva. E aí não é que ele faz efeito? Mesmo, e a pessoa se cura. Na verdade, o próprio corpo começa a se curar. Por quê? Tem um outro estudo, que já está há um tempo acontecendo, que se chama epigenética, que é como o meio ambiente altera os genes, né? Então, veja bem, gente, todo o nosso corpo tem uma série a gente tem os órgãos, e cada órgão tem uma série de funções. Então, por exemplo, os rins, para poderem produzir a urina, ele vai passar por uma série de metabolizações, várias substâncias têm que ser produzidas, ou inibidas, e uma série de coisas acontece para que a coisa realmente aconteça, e você possa ver esse filtro, né, ser filtrado, e você eliminar o que não serve mais através da urina, por exemplo, né? Os hormônios também, né? Então, por exemplo, a gente os hormônios do bem-estar e do prazer são produzidos à noite, no escuro, durante o sono, né? Endorfina, serotonina. Então, vai acontecer um monte de atividades fisiológicas que a gente chama, né? Para que aquilo seja produzido. E tudo isso é mediado principalmente por proteínas, né? Então, essas proteínas, elas são sintetizadas pelo próprio organismo para uma série de funções. Por exemplo, o sistema imunológico, né?
Só para vocês saberem, assim, eu trabalhei mais de 20 anos com a indústria farmacêutica fazendo roteiros sobre os medicamentos. E esses medicamentos, eu tinha que escrever sobre anatomia, fisiologia, então como é que o corpo funcionava, a fisiopatologia, ou seja, o que acontecia, o que mudava nessa fisiologia para virar uma doença, que é a fisiopatologia, ou seja, como a doença se manifesta. E depois, como o medicamento agia para tentar restaurar a saúde daquela pessoa, né? Então, as proteínas, elas estão envolvidas em praticamente tudo. Então, por exemplo, eu estava vendo do outro dia um de esclerose múltipla, então, que está envolvido o sistema imunológico. Então, tem uma proteína que tem que ser produzida. E se essa proteína não é produzida numa certa quantidade, ou se existe uma falha na reprodução dessa proteína, então aí a doença acontece, né? E se percebeu o que na epigenética? Que para produzir essa proteína, a gente precisa de uma outra coisa que se chama os genes, né? Eu já ouvi falar aqui de DNA, né? Características genéticas, né? Então, esses genes, eles carregam todas as informações de como essas proteínas elas têm que ser produzidas. E se tiver qualquer falha ali, então pode haver uma falha na reprodução. E reproduzir uma proteína ou qualquer outra coisa do corpo de uma forma errada. Por exemplo, um câncer. O que é um câncer? Nosso corpo, ele comete falhas. Então, às vezes, ele está reproduzindo uma célula e essa célula é reproduzida com uma falha. Só que quando a gente está com a saúde boa, o que acontece? Se essa falha acontecer, o sistema imunológico já percebe e fala: opa, essa célula aqui está errada, não está igual às outras. Controle de qualidade. Vai lá e pum, elimina aquela célula e está tudo bem. Quando o nosso sistema imunológico está em baixa, o que acontece? Essa célula se duplica de uma forma errada, e aí o sistema imunológico deixa passar, não consegue perceber. E aí, essa célula errada começa a se multiplicar ela mesma. Ela começa a se multiplicar, é o que vira um tumor, né? Então, é dessa forma que acontece, né? Por exemplo, num tipo de câncer, né? Então, foi estudado agora que o quê? Que não necessariamente porque você tem, vamos supor que você tem um gene com predisposição a uma doença tal. Não significa que você vai ter essa doença tal. Né? Nos Estados Unidos, né, numa época um boom, eu tenho o marcador para câncer de mama, então vamos arrancar as 2 mamas antes do câncer acontecer e tal. Uma epigenética, ele já vem falar, olha, não é porque você tem esse marcador que significa necessariamente que você vai ter, né? O meio ambiente e o meio ambiente externo e interno vão interferir nisso. E se você estiver no meio ambiente externo saudável, se você estiver internamente saudável, aquilo pode nunca se manifestar, né? Então, o que acontece? Se a gente está num ambiente hostil, por exemplo, voltando no exemplo que eu dei no começo do programa, de repente você está num emprego que te paga bem, talvez, mas não é o que você gosta de fazer, você não quer fazer aquilo, tua alma, teu coração está vibrando, você quer fazer uma outra coisa, mas você está preso naquilo por uma questão financeira e tudo mais. Toda essa situação, ela vai fazer o quê? Ela vai criar vamos colocar assim, como um ruído interno. Ela vai criar um desequilíbrio interno. E quando esse desequilíbrio acontece, podem haver esse tipo de alterações, né? Da mesma forma que quando eu tenho pensamentos elevados, quando eu tenho convicção, fé de que eu vou alcançar aquilo que eu quero, a coisa muda. Então, tem já muitos relatos já documentados, né, de curas espontâneas. Por exemplo, uma pessoa que tinha um câncer, de repente ela passou por algum processo de conexão com ela mesma, uma chave interna mudou, e em uma semana a pessoa volta lá e o câncer desapareceu, milagrosamente. Ele desaparece. Por quê? Porque você restaurou, né? Você conseguiu restaurar dentro de você esse equilíbrio toda essa cadeia de produções, né, de proteínas, genes, proteína e mais um monte de coisa se restaurou e ela consegue se autocurar. É como se você tivesse a tua própria farmácia dentro de você, né?
É claro, né, gente, que é assim, não é uma coisa que a gente... ela é uma coisa que depende tanto do teu mundo interno, que às vezes você fala, tá, então vou parar e vou ficar aqui pensando, eu vou começar a criar só frases positivas para eu vibrar positivo, só que lá no fundo, lá no teu consciente, você não consegue acreditar. Isso aqui está só no mundo, na parte consciente, no mais superficial, porque essas crenças, todas essas coisas que a gente viveu ao longo da vida, que marcaram impressões na gente, então você viveu algo que te deu muito medo no passado, você registrou aquele momento ficou guardado, de repente você até esqueceu, você já nem lembra mais, mas lá no teu inconsciente aquilo está guardado. E quando a gente está falando em se conectar com o universo, de emanar para o universo aquilo que a gente deseja, a gente tá falando que esse universo vai se comunicar com quem? Não é com o nosso consciente? Não, é com o nosso inconsciente. E como é que a gente vai fazer? Pamela, mas eu não sei o que está no meu inconsciente. O que eu vou fazer, então, para poder restaurar? Você tem que começar um processo de autoconhecimento. Você tem que olhar para dentro. E tem muitas terapias, gente. Eu mesma passei por muitas terapias, né? Até a mesa multidimensional, aqui a mesa espírita, então, estão aqui em casa. Mas fora isso, muitas outras coisas, né? Que eu faço também, além das práticas de yoga, em vários momentos, terapias corporais que eu fiz, sabe, onde são trabalhadas as emoções através do corpo, através de postura, através de tipos de respirações, né? Radiestesia, uma época, me ajudou muito também, alguns oráculos que eu uso também, né? Enfim, tudo isso ajuda? Claro que ajuda, porque são florais, homeopatia. Por quê? Porque são todas medicinas que elas estão vindo trabalhar com os nossos campos mais sutis, porque o físico é o último que chega. Quando uma doença se manifesta no corpo físico, é porque ela já chegou no estágio, já passou por todos os outros estágios, porque tudo começa aqui na mente. É da mente que a coisa começa a acontecer, né? Que é o tal modelo quântico de homem que eu falo. Ela descende da dimensão mental até a dimensão física, né? E é tão legal que esse modelo quântico de homem eu fui conhecer na Unifesp, que é na Escola Paulista de Medicina, eu fiz um curso lá com o professor Fernando Bignardi, e ele se inspirou no livro do Amit Goswami, que chama Médico Quântico. Inclusive, vocês vão entender muito do que eu disse aqui hoje, lendo esse livro que chama Médico Quântico. Tem que entender um pouquinho da física quântica antes para poder entender ali o que a Amit Goswami está falando, tá bom? Então, tem muitas terapias, mas o que acontece? Por que às vezes uma terapia funciona mais com uma pessoa, não funciona com a outra? Porque de repente a outra está mais aberta. De repente, naquele momento, chegou aquela terapia que falou alguma coisa que mexeu com uma chave lá dentro. Pode ser que você fez outras terapias que ajudaram em outras coisas, assim como aconteceu comigo, né? Foram trabalhando outras coisas, porque são tantas camadas no nosso inconsciente. Imagina uma cebola. Você não vai descascando uma cebola, tirando várias camadas e várias camadas e várias camadas. Então, o nosso processo de autoconhecimento é assim. E às vezes as terapias externas, né? O que eu trago para vocês aqui com atenção plena, com meditação, com mindfulness, é uma autoterapia. É uma terapia que você faz para dentro de você mesmo. E você tem as terapias externas também, né? Então, e as duas trabalhando juntas é uma maravilha, né? Então, é disso que do que eu tô falando aqui. Não vai invalidar nenhuma outra terapia, porque inclusive aquela terapia pode ter mexido num ponto que liberou um ponto de tensão interna que está trazendo uma outra coisa para cima. E aí, de repente, você fica pronta para um outro momento, para fazer uma outra coisa, para você poder se aproximar, para você ter clareza do seu teu mundo inconsciente, para que você realmente possa ter clareza do que você realmente deseja. Acreditar, sem duvidar, que você vai alcançar aquilo com fé e que você possa se imaginar realizando aquilo e sentir a emoção, a alegria, a plenitude que você vai sentir quando você realizar isso, sem duvidar. Você pode desejar muito alguma coisa, mas se no fundo você acha que aquilo é muito difícil, olha, eu queria triplicar meu salário. Pô, eu sei que você quer. Mas de repente lá no fundo você fala, nossa, imagina, como é que vai ser isso?
Mas como é que você vai flagrar que você está pensando isso? De repente você está falando assim, não, mas eu não penso assim. Mas talvez você pense, quer dizer que você pensa, mas talvez você possa pensar, ter esta crença limitante ou outra. E como é que você vai detectar ela? Na hora que você fecha os olhos e você começa a olhar para dentro. E você começa a abrir seu olhar, sua percepção, sua observação, sua atenção plena para o que está acontecendo dentro de você. E aí você vai começar a enxergar lá no fundo, olha lá, eu estou aqui pensando nisso. Olha lá, aconteceu isso em tal momento e me faz acreditar em tal coisa. Olha, eu fiz essa escolha, na verdade não porque era exatamente o que eu queria, mas naquele momento eu fiquei com medo de tal coisa e eu fiz isso. Né? E a nossa mente tem esse poder. Tem esse poder de mudança. É tão incrível, né? Eu sei que às vezes a gente pode levar muito tempo para fazer essa mudança, porque entrar no mundo interno é algo que ninguém ensinou a gente. Isso é algo que nossos pais deviam ensinar, que nas escolas deviam ensinar a gente, sabe? A meditar, respirar. Não ensinaram, porque eles também não aprenderam. E os pais dele também não ensinaram para ele, nem os pais dos pais deles ensinaram para eles. Né? Mas agora esse conhecimento está chegando até nós. E não só do Oriente, né? Porque o Oriente já fala isso há milhares de anos. O que é legal da física quântica, da neurociência, e até do que está acontecendo na medicina hoje, já está trazendo esse elemento fundamental para a cura, que é o observador, aquele que observa, a consciência que observa, muda o resultado. Isso é o que o yoga sempre trouxe. E é isso que a física quântica agora está em laboratório começou a demonstrar. E é isso que está se expandindo para todas as áreas da psicologia, da medicina, em tudo, gente. Né? Mas uma coisa é certa. Você tem que olhar para dentro. Para você olhar para dentro no momento presente, você tem que trabalhar a atenção plena, você tem que trabalhar a respiração, porque sem respiração é complicado você chegar começar o trabalho da atenção plena. As duas trabalham juntas. E na atenção plena você vai viver o presente. Você tem que se conectar com o presente e com você para construir um novo futuro, para você reconstruir como um novo ser nessa plenitude. Então é isso, gente. E esse exemplo que eu trouxe do placebo é só para vocês verem como a mente realmente tem esse poder. Se você ainda duvida, então pense que até os cientistas lá nos laboratórios que estão trabalhando com alopatia, eles sabem do poder que a mente tem. Tanto sabem que eles usam esse grupo do placebo para poder comparar a eficácia de um medicamento e o paciente não pode saber, e realmente os bons estudos são aqueles, no mínimo, duplo cego, que o paciente e o médico não sabem, né? Foi o poder da nossa mente. Então, é isso, gente. Então, olha, pratica lá no meu canal, tem o exercício respiratório, respiração diafragmática em 4 tempos, dá uma olhada lá. Se você ainda não pratica a respiração, aquela respiração é muito boa, que eu coloco lá para você que está muito ansioso, para você que está com um pensamento muito acelerado, para você que precisa descontrair, precisa relaxar, essa respiração é muito boa. Começa a treinar 5 minutinhos por dia. E lembre-se que agora tem o meu programa de yoga para gestão das emoções que chama Cuca Fresca. Já estou começando a colocar bastante conteúdo, tenho mais informações na página www.pamelajaqueyogini.com.br, que está aqui na descrição também. Estou montando um curso, um grupo online, vai ter um grupo presencial, que já começou, na verdade, o grupo presencial aqui em Ubatuba, mas vai ter online também. Então, entra lá para se informar, entra em contato para ter mais informações. E se você tiver qualquer outra dúvida sobre esse programa, quiser acrescentar alguma coisa, você pode me contatar pelas redes sociais diretamente, me mandar uma mensagem que eu vou estar respondendo todos vocês. E eu desejo que vocês tenham uma continuidade de semana muito tranquila, cheia de conquistas e cheias de alegria. Fiquem bem, fiquem em paz e até o próximo programa, quarta-feira que vem, às 19 horas. Namastê!